Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 16. Encontre o versículo de número 14 e vamos até o versículo de número 18. Todos os que possuem uma Bíblia Sagrada são convidados a encontrar, por favor. Texto conhecidíssimo de todos nós. Glória a Deus. Eu não sei o costume desta casa, mas se vocês acham interessante que estejamos em pé, mudando a posição para lermos a Bíblia, eu acho que ficará bom para todos. O nome do Senhor será glorificado. Marcos capítulo 16, versículo 14 até o versículo de número 18. Aleluia. Quantos encontraram com o sinal poderiam dizer amém? Amém. Marcos 16, 14 diz-nos assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Quantos podem dizer amém? Estejam assentados e me ouçam, por favor. Os versículos que lemos são versículos conhecidíssimos de todos nós. Nós estamos aqui na aparição de Jesus, e agora, instantes que antecedem a sua ascensão, o Senhor está ministrando últimas instruções e recomendações aos seus discípulos. O capítulo 16 de Marcos, ele precisa estar junto com o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Em especial atenção, por exemplo, aos versículos 6, 7 e 8, porque tudo aquilo aconteceu no mesmo instante, considerando que as coisas não foram registradas no tempo em que aconteciam, mas muito tempo depois, cada um dos seus escritores considerou o que viu, mas nós temos a harmonia bíblica. Então, o Senhor Jesus estava agora prestes a ser recebido em cima no céu, e Ele dá aos seus discípulos últimas instruções, últimas recomendações. Foi ali também em Atos 1 e 6, que o Senhor reafirmou a necessidade e a importância de que aqueles que estavam ainda com o seu coração cheio da esperança do que seria a igreja, permanecessem em Jerusalém, até que do alto viessem ser revestidos de poder. Agora, eu quero falar rapidamente sobre o que eu li. Escuta-me, por favor. Existem 3 pilares que sustêm uma sociedade, que mantêm de pé uma sociedade. Esses 3 pilares dão um sustento e a base para toda e qualquer sociedade. Quais são eles? Família, educação e igreja. Guarde isso. Esses 3 pilares sustentam uma sociedade: família, educação e igreja. Quando eu falo de família, eu falo com pesar, porque se existe algo nessa sociedade, ou existe um povo nessa sociedade, ou existe uma esfera de vida social que está tão sendo atacada por Satanás, é a família. Quando eu falo de família, eu falo de célula máter da sociedade, que gera indivíduos de bem, que vão construir uma sociedade de bem. Quando eu falo de família, eu falo de sacerdócio familiar. Quando eu falo de família, eu não falo de instituição, eu falo da igreja em casa. Eu falo daquela que foi gerada para ter o sentimento de igreja dentro de casa. Eu falo do lugar reservado, constituído, instituído por Deus com excelência, para que o homem e a mulher e a sua família estejam lá instituídos, estejam lá plantados, para que a sociedade tenha um reflexo dessa família de bem e de paz. Só que quando eu falo de família hoje, eu falo com pesar, eu falo com tristeza. Eu falo de indivíduos que vêm diante do altar, juram amor que termina com 3 anos, amor que termina com 7 anos, amor que termina talvez com menos disso. Amor que é gerado no interesse, na aparência, no momento lascivo, mas não com raízes de responsabilidade, de atitude, de compromisso. Diante da família, diante dos padrinhos, diante dos convidados, diante da igreja, diante do sacerdote, dizem um enorme sim, mas se alimentam de um possível não. São convencidos pela influência televisiva de uma novela que não é termômetro moral para a estabilidade conjugal. Gente manipulada e vencida pela teledramaturgia, gente que é vencida pela Contigo, pela Caras, gente que é medida pelo o valor, o termômetro social que se dá ao casamento. Não, que é isso? A Bíblia diz que você tem que ser marido de uma só mulher. Não, você pode ser de 30, desde que seja uma de cada vez. Tranquilo. Você só tem que ter uma. Você pode ter umas 30, mas tenha uma de cada vez. Porque a Bíblia diz que você só precisa ser marido de uma só mulher. E tem gente que acredita nisso e banaliza com o casamento.
Gente que simplesmente promete amor para viver a vida toda, mas que depois de 15, 18 anos de casamento, depois que a esposa não é mais a mesma, fininha, mas agora ela está mais jeitosinha, ela está mais cheinha, porque ele deu 5 filhos, 4 filhos, 3 filhos, e aí o corpo sofreu a sua alteração, ele descobriu que não ama mais a esposa, que ele se apaixonou mesmo, foi a menininha de 16 anos que estava lá na esquina, que nem nascida era, quando ele prometeu para aquela mulher que ia amar e cuidar dela o resto da vida. Hipócrita, espírito de Satanás, pai da mentira, os que cometem e a praticam são os seus filhos, muitos dominados pelo espírito da mentira. Satanás se utiliza de uma regra. Satanás, ele como tentador, ele tem uma regra. Na verdade são 4 regras específicas do tentador, mas tem uma que é muito específica. E qual é, pastor? Ele usa a verdade ao contrário, distorcendo a sua força, criando um engano, fazendo com que a pessoa acredite que aquilo é bom e que aquilo é verdade. Não entendi, pastor. O diabo pega uma verdade, ele simplesmente distorce a verdade, ele produz um engano e incita e convence muitos de que realmente aquilo ali é verdadeiro. Como é que funciona isso, pastor? Funciona assim. Você nunca leu na Bíblia que Deus te quer feliz? Você nunca leu na Bíblia que Deus te quer abençoado? Você nunca leu na Bíblia que Deus te quer enriquecido e prosperado? Claro que eu já li. Então, com essa mulher aí você não vai prosperar não. Deixa ela pegar outra que você vai estar melhor. Porque você tem que ser feliz. É mesmo, eu tenho que ser feliz. E aí o que você faz? Abandona a sua família pensando que você vai ser feliz em outro lugar. Satanás usou uma verdade, que é Deus te fazendo feliz, inverteu e você abandonou quase tudo que você tinha. Muitos estão consumindo por isso, estão consumindo e estão simplesmente se sujeitando a isso, acreditando nisso. Não, você não viu falar que os filhos são herança do Senhor? Os filhos são herança do Senhor, mas esses teus filhos aí não tem nada de herança não. Esses teus filhos aí é uma nuvem negra na sua vida. O crack levou, deixa lá. Se o crack levou, ele nasceu para o crack, não luta por ele não. Não bota a culpa em mim não, bota a culpa no governo, na internet, no Orkut, no Facebook, bota a culpa no Twitter, bota a culpa em qualquer, mas não bota a culpa em mim não tenho nada a ver com isso. Existe um filme muito clássico que explica isso, é um filme que chama-se O Advogado do Diabo. Um rapaz novo que começa a advogar com sucesso, mas ele só trabalhava com gente ruim, e aí Satanás, personificado em um homem, pede para ele prestação de serviço e ele ganha o serviço. Aí ele começa a trabalhar para o diabo. Só que o diabo começa a dizer para ele: olha, se você quiser crescer mais, você tem que sair da sua cidade. Se você quiser crescer mais, você tem que sair do seu estado. Se você quiser crescer mais, essa sua esposa não te acompanha. Se você quiser crescer mais, você não pode nem pensar em filhos. Se você quiser crescer mais, você precisa. E tudo aquilo que o diabo sugeriu, ele foi deixando: a casa, a cidade, o estado, a família e tudo mais. Aí ele perde a esposa por loucura. A esposa começa a ter visões dos demônios que haviam em torno daquele projeto, e ele simplesmente perde tudo. Quando ele está em confronto com Satanás, ele joga na cara de Satanás dizendo: você me tirou a esposa, você me tirou a família, você acabou comigo. E Satanás diz: eu não, eu te dei a ideia, quem abandonou foi você. Eu te dei a ideia. Eu peguei você e te arranquei de casa? Não, você falou para a esposa: estou indo embora e não volto mais. Eu te dei a ideia. Se você aceitou, o pé é sua. Por quê, pastor? Técnica do tentador. Jesus está saindo justamente do jejum. Eram 40 dias. A Bíblia diz: teve fome. Satanás surgiu na hora e disse: ei, não está escrito que se você liberar uma palavra sobre as pedras, elas se tornam em pães? Faz isso por você. É uma verdade, mas não era o momento, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás usa uma verdade, ela distorce para te convencer. É assim mesmo. Você não tem que ser feliz, você não tem que ser próspero. Divide esta igreja, leve metade do mesmo com você, mostre para o pastor que você é mais inteligente do que ele. Olha, não esquece que você foi chamado por Deus. É mesmo, eu fui chamado por Deus, então eu vou dividir o trabalho. Satanás te cegou, meu irmão. Satanás dominou sua mente. Ele usou uma verdade, distorceu, e você achou que era Deus, e não era Deus coisa nenhuma. Sujeitai-vos uns aos outros, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele vos exalte. Veja quantas coisas. Família destruída. Nós temos agora o assassinato completo da família, com toda a instituição homossexual e lesbiânica. Agora é a morte completa. Se tudo... Eu creio que Deus vai intervir, eu creio, mas se tivermos que passar, vamos ter que passar. Mas se tudo que a PL 22 garante entrar em evidência, daqui uns dias os congressos serão diferentes. Os congressos serão nas cadeias, porque os pregadores que se prezam estarão presos. Todos eles. Todos eles. Porque eu não faço casamento de homossexual, não farei casamento de lésbica,
Não farei casamento que afronte a família em hipótese alguma. Então, se isso continuar, onde é que eu vou parar? Na cadeia. Vamos convidar o pastor Benhur. Não é melhor a igreja fazer a caravana e vir, que eu estou aqui na penitenciária porque eu preguei a respeito do evangelho e não aceitei a depravação da família. Se continuar é assim. O diabo quer destruir com marcha.